Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Mendes Scrock e eu faço parte da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Uniavan. Esta é a atividade número 2 da matéria de redes de computadores. Para iniciarmos, você sabe o que é ISO? ISO é a Organização Internacional de Padronização, um meio de promover padronização de produtos e serviços utilizando normas internacionais para melhoria contínua, ou seja, é um padrão de normas. A ISO definiu 5 áreas de gerenciamento, também conhecidas como 5 áreas funcionais. O modelo FECAPS, mais conhecido como padrão da indústria, significa falha, configuração, contabilização, desempenho e segurança. Uma forma simples de dividir a gerência de redes em 5 áreas funcionais, ao passo que cada letra representa uma área de atuação. E esse modelo pode ser usado como facilitador para o entendimento das tarefas do gerenciamento de redes. Iniciando então pela detecção e correção de falhas, consiste em determinar o componente exato onde a falha ocorreu, isolar a falha do resto da rede para ela continuar funcionando sem interferências, minimizar o impacto da operação sem o componente defeituoso, reconfigurando ou modificando a rede, reparando ou trocando o componente com problemas para restaurar a rede ao seu estado anterior. Ou seja, deixa a rede disponível para o usuário, detectando, isolando e notificando operações anormais para corrigir o funcionamento dos recursos de rede. Quanto ao gerenciamento de configuração, consiste na configuração inicial da infraestrutura de rede e dos seus ativos ou de novos elementos adicionados à rede, assim como na reconfiguração de elementos que apresentem falhas ou que necessitem de mudanças. Registra, documenta e faz a manutenção e modificação dos parâmetros da rede. Na gerência de contabilização, registra o uso da rede por parte de seus usuários com objetivo de cobrança e rateio dos investimentos de TI para cada departamento. Ou seja, é o acordo de cobrança mediante a contabilidade de faturamento e seus serviços e demais custos associados ao uso dos recursos da rede, né? Seria o pacote contratado pelos usuários. Para a gerência de desempenho, é a mediação e a performance da rede, né? Tem o dever de garantir que a rede opere em conformidade com a qualidade do serviço acordado SLA e manter o menor tempo de acesso possível nas aplicações cliente-servidor, que seria a velocidade na resposta e diminuir os atrasos. E a gerência de segurança garante acesso à rede por pessoas autorizadas, cria perfis aos usuários, protege a rede contra intrusos internos e externos e garante a integridade física e lógica da rede, né, garantindo os serviços que compõem a rede a fim de assegurar a continuidade dos negócios da organização. Então, resumidamente, nós temos aqui um conjunto de ações por parte da equipe de telecomunicações para garantir o sinal de upload e download às residências de acordo com os pacotes contratados aos usuários. Isso só para exemplificar um dos processos ali de manutenção de infraestrutura de rede. Porque há vários casos em questão de redes, né? Há redes domésticas, redes de médio porte, redes de grande porte, né? As de médio porte são aquelas implantadas em pequenas empresas, a de grande porte se trata de serviços empresariais de alta velocidade. Nós temos redes locais, redes remotas, nós temos os meios físicos, metálicos, são cabos metálicos de cobre que transmitem os dados através de ondas eletromagnéticas. A fibra ótica, que foi exemplificada ali, que são fibras de vidro que transmitem os dados através de pulsos de luz. E também temos sem fio que transmitem os dados a partir de um processo conhecido como modulação em frequências no espectro das ondas eletromagnéticas, usando o ar como meio de propagação. Então, tudo depende também dos meios de transmissão, né? Mas esse exemplo foi o caso de fibra ótica. E ao se propagarem por um meio físico de transmissão, os sinais sofrem perdas, também devido às características físicas e ao meio do qual estão inseridos. Temos a atenuação, que refere-se à perda de energia em decorrência da resistência do meio físico de propagação. Ela pode ser minimizada com o uso de amplificadores de sinal. A distorção, mudança na forma, formato do sinal, que ocorre em sinal composto, que normalmente é formado por diversas frequências.
O ruído, que são interferências que ocasionam perdas, que podem ser térmicos causados pela movimentação aleatória dos elétrons nos fios, ou induzidos, que também são causados por motores e aparelhos elétricos, ou por impulso, que trata-se dos cabos de força, relâmpagos. Ok. Uma rede ela pode ser gerenciada em nível de camada física, conectividade, análise de pacotes, monitoramento de desempenho e entre outros. E para isso, há aplicações de gerenciamento de rede. Por exemplo, os ABS, o Nagios, o Wireshark, o CACT, Optimum, PRTG. Então, a rede de computadores ela pode ser gerenciada em diversas perspectivas, de acordo com o tipo de elemento ou dispositivo. E é padrão o uso remoto desse tipo de ferramenta, né? Desse tipo de software para gerenciamento em uma arquitetura centralizada, tipo cliente-servidor, usando protocolos específicos para essa finalidade. E o uso de protocolos visa garantir a eficiência, a confiabilidade e a segurança do gerenciamento, permitindo ações reativas ou proativas. E daqui a pouco iremos falar sobre o protocolo padrão utilizado para gerenciamento de redes. Um exemplo de software para gerenciamento é o Zabbix, que ele é gratuito, sem restrições, faz notificações customizadas, monitora vários parâmetros de saúde do ambiente de infraestrutura, tem relatórios personalizados também e gráficos de fácil visualização. E nele é possível você criar hosts com templates que vai informar de que computador seria. São bancos de dados, módulos, sistemas operacionais, é um telefone. Você já tem a opção também de você estar selecionando qual tipo de computador que é. Depois você tem que ajustar na parte de interface com o IP da máquina, né, do host ali, do cliente. O que entende-se por host, né? Host é qualquer dispositivo final, certo? E dentro dos apps você também pode selecionar que tipo de sistema operacional é o computador. E depois você pode fazer toda essa monitoração. Então, o que é legal? O Zabbix, ele é uma plataforma de nível empresarial, projetada para supervisão em tempo real de milhões de métricas coletadas de dezenas de milhares de servidores, máquinas virtuais e dispositivos de rede, escalando sem esforço para ambientes ainda maiores, reunindo e analisando estatísticas precisas e métricas de desempenho, visualizando rapidamente, notificando sobre problemas atuais e potenciais. Então, com notificações, né, personalizadas, com relatórios personalizados, como eu havia citado anteriormente. E é isso, você consegue monitorar vários parâmetros de rede de computadores e saúde, integridade dos servidores. E agora falando sobre os principais protocolos de gerenciamento de redes. Nós temos o SNMP, um protocolo padrão utilizado para gerenciamento de redes, tratado normalmente como um framework, né, que é um conjunto de códigos, uma biblioteca de funcionalidades e estruturas a fim de fornecer soluções que utiliza de forma simplificada gerente e agente. Este conceito trata-se de um elemento centralizador, que é o gerente, e o host gerenciado, que é o agente. O agente mantém as informações a serem gerenciadas, né? E o gerente acessa essas informações armazenadas pelo agente para realizar as ações necessárias. Por exemplo, esta imagem que nós temos aqui: o gerente, internet e o agente, que seria as variáveis dos agentes, tá? E além desses componentes, o SNMP trabalha também com protocolos auxiliares, que é o SMI e o MIB. Nas tarefas de gerenciamento de uma rede, ocorre o envio e recebimento de pacotes entre gerente e agente. O SNMP define o formato desses pacotes no sentido do gerente para o agente e do agente para o gerente. Cada pacote contém dois elementos: o nome dos objetos, ou variável, e os estados dos objetos, ou valores. Assim, para cada pacote, o SNMP faz as operações de leitura e alteração dos valores desses objetos. Basicamente, o SNMP é responsável por definir o formato dos pacotes que são trocados entre gerente e agente, e também responsável pelas operações de leitura e alteração dos estados, que seriam os valores,
e dos objetos variáveis que são trocados entre gerente e agente e agente e gerente. Uma das principais finalidades de um protocolo é estabelecer um padrão, independente de fabricante ou de sistema operacional, o protocolo deverá operar. Todo protocolo define regras que especificam o funcionamento dele e das demais características necessárias. O SMI também é um protocolo, então ele especifica as regras, mas como ele é um protocolo de informações de gerenciamento, ele será responsável por definir e padronizar regras relacionadas aos detalhes das estruturas para gerenciamento das informações trocadas pelos pacotes, tá? Essas estruturas elas incluem nomes de objeto, tipo de objeto, além de detalhes de codificação dos objetos e de seus valores. Ela padroniza essas regras aos detalhes das estruturas. O MIB atua em conjunto com o SMI. Considerando que o SMI define as regras para estabelecer nomes e tipos de objeto, o MIB é responsável por criar objetos usando as definições do SMI. Como existe uma grande quantidade de elementos a serem gerenciados em uma rede, o MIB cria uma base de informações para gerenciamento. Então, um gerente pode fazer a leitura do valor de um objeto definido em um agente. Um gerente pode gravar um valor em um objeto definido em um agente. E um agente pode enviar ao gerente uma notificação, ou seja, uma mensagem de alerta em casos de situações anormais. E voltando ao exemplo do software de gerenciamento de redes que eu citei anteriormente, o Zabbix. O Zabbix, ele usa um protocolo baseado em JavaScript Object Notation, que é o nome de uma forma de notação de objetos JavaScript, de modo que eles possam ser representados de uma forma comum a diversas linguagens. E para não exaurir potencialmente a memória, o Zabbix ele está limitado a 128 GB em uma conexão utilizando o protocolo Zabbix. Mas e além do SNMP, existem outros protocolos aplicados no gerenciamento de redes de computadores. Por exemplo, o RMON, que é uma alternativa ao SNMP. Ele é de padrão aberto, quebrou o paradigma de trabalhar somente de forma reativa, ou seja, antes esperava-se ter o problema para reagir. Ele quebrou esse paradigma. E consiste em um conjunto de objetos divididos em grupos e visa fornecer opções offline. Então, ele propaga uma arquitetura na qual se possa trabalhar proativamente no monitoramento e gerenciamento de redes, reduzindo o custo, melhorando a eficiência da rede. E também temos o SMPI, que é um protocolo para gerenciamento de rede de computadores projetados para trabalhar com o modelo OSI e suas camadas, enquanto o SNMPI e o RMON foram projetados para o protocolo TCP/IP. Ele é orientado à conexão, portanto, mais lento do que os outros protocolos, considerado mais complexo para implementar e operar, recomendado para redes de grande porte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, concluímos os princípios básicos de gerenciamento de rede de computadores, o funcionamento do SNMP e de uma ferramenta para gerenciamento de redes de computadores.